Vamos explicar para quem está chegando hoje, né? Porque na última live o Elahá deu a ótima ideia da gente também trazer para o escopo do nosso trabalho o Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução, porque a live se propõe a trabalhar basicamente com 3 pilares, né, que é o Herculano Pires, o Espírito e o Tempo, Pedro Granja, no Afinal, Quem Somos, né, e trabalhamos também Leon Denis, Depois da Morte. Essas são as 3 obras básicas que servem de inspiração para todo esse conteúdo que a gente busca trocar com todos vocês. Mas aí Elahá, muito apropriadamente, na última live, falou, gente, vamos também trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec traz uma belíssima, faz uma belíssima alusão ao paralelismo, né? Ao paralelismo que depois ganha conexão entre a moral analisada pelo Evangelho segundo o Espiritismo e a filosofia moral de Sócrates. Então, a gente está hoje trazendo o nosso olhar sobre essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Né, Elahá? É isso que está proposto e está posto. Exato. E aí, depois desse comentário, o vídeo. Vamos lá. A ideia estava lá, há mais de quase 500 anos antes de Jesus. Na Grécia Antiga, um filósofo do período clássico ofertava ao mundo a ideia cristã, a mesma que mais tarde, na Palestina, com o advento do Cristo, inauguraria a Boa Nova sobre a face da terra. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos, assevera Kardec, em texto introdutório ao Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates foi um desses espíritos missionários, colaboradores do Cristo. Como ele, nada escreveu. Seus ensinos também foram registrados por discípulos, sendo Platão o principal deles. Uma figura enigmática, sem muitos dados biográficos, mas que foi para a filosofia um marco divisório entre a cosmologia e o relativismo antropológico dos sofistas. Sócrates incomodou os poderosos. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, e por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Os princípios fundamentais do Espiritismo se assentam no cristianismo, e este bebeu na fonte também da filosofia clássica grega. A doutrina de Sócrates ganha convergência com os ensinamentos do Cristo, em visão mais além, fora da estrutura asfixiante da cultura religiosa do século XIX. O codificador Allan Kardec atesta: chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. As grandes verdades são eternas. Espíritos adiantados reencarnam para serem seus mensageiros. Uma doutrina secreta que é transversal ao tempo, ilustrando a história da humanidade. Na obra A Caminho da Luz, vamos encontrar esse atestado de Emmanuel, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas. Enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos, sábios e benevolentes, aptos a consolidar,
de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. E é nessa correnteza de pensamento, na Grécia que assumia, naquele momento da história, a direção intelectual do orbe, que pensadores, mensageiros ofertavam longe do círculo retraído dos templos e dos iniciados a verdade até a praça pública. Uma verdade que propagava a importância da caridade. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Falava também do amor, como a essência a envolver o mundo. O amor está par em toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhes deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma o mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Sublinhava a virtude como um dom, para que nos anos vindouros o Espiritismo pudesse esclarecer a sua aquisição pelo esforço próprio de cada criatura. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Denunciava o orgulho. É disposição natural em todos nós a de que nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Falava do espírito, princípio espiritual que é matricial e sua correlação com a matéria. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Para que as grandes verdades fossem tomadas em entendimento, a história fez mártires. Sócrates foi ridicularizado e acusado de impiedade, avassalado pela ignorância, envenenado pela cicuta da prepotência dos que nada sabiam. Sócrates, arauto da verdade, mesmo discordando da justiça da sentença, foi resoluto em cumpri-la, quando seus amigos conspiravam para a sua fuga. Enquanto na cadeia aguardava a execução da sentença condenatória, mostrou sua estatura espiritual. Não é a toda opinião que se deve prestar atenção, mas somente a opinião qualificada. Em respeito à fidelidade aos prejuízos que um descumprimento das leis humanas pudesse significar, em tentativa de prevalência da ordem e do fortalecimento das instituições das cidades, imola-se um dos precursores do Cristo. Não devemos cometer injustiças voluntariamente, nem retribuir a injustiça com a injustiça, pois não há diferença entre cometer o mal e uma injustiça. Fora o vídeo da Cris, o que é esse Sócrates? Cometer uma injustiça e o mal não tem diferença. Só escutar a opinião qualificada. Gente, o que é isso, gente? É Sócrates, né? Que coisa mais linda
a Cris trazer esse Sócrates que a gente não conhece. Eu não conhecia essas frases, esse pensamento de Sócrates. Eu vim conhecer no vídeo agora da Cris. Incrível isso, né? Incrível. 500 anos antes, né? 500 anos antes de Cristo. E marcando a história da filosofia antes e depois dele, né, Larra? Sim, é verdade. Nós temos na história da Grécia uma quantidade grande de pensadores que se notabilizaram pelo nome de filósofos. Nem todos eles eram verdadeiramente filósofos. Alguns deles eram muito mais químicos, físicos, do que filósofos. Eles observavam o mundo. Então, havia um quadro onde esses filósofos se apresentavam, né? Então, é um quadro de ideias. Aqui eu tenho o quadro das ideias que existiam. Nesse quadro de ideias estava o pensamento dos chamados pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles se desenvolviam dentro dessa leitura. Então, havia um espaço onde o pensamento dos pré-socráticos se apresentava. Quem eram esses pré-socráticos? Os pré-socráticos, eles foram num número assim, não tão numeroso, mas era um número razoável de pensadores. Por que eles são chamados de pré-socráticos? Porque, evidentemente, eles vieram num período anterior ao de Sócrates. Então, havia um bloco desses filósofos que estudavam sobre a vida, o existir. O mais antigo deles, Tales de Mileto, que viveu quase 150 anos antes do Sócrates, chama-se Tales de Mileto. Ele dizia que a vida veio da água, que tudo para ter vida tem que ter água. Ele tinha um discípulo chamado Anaximandro, que dizia que, na verdade, a água era interessante, mas só a água não fazia vida. O corpo tem que ter corpo. Então, o corpo era feito da terra. Então, dizia que, além da água, o que realmente era importante era o corpo, que era feito de terra. Anaximandro teve um discípulo chamado Anaxímenes, que dizia, não, posso ter água, ser úmido, mas está morto. Eu posso ter o corpo, mas está morto. Tudo que vive respira. Portanto, se alguma coisa é importante para a vida, não é nem a água e nem a terra. É o ar, porque é respirando que a gente faz. Havia um outro que também falava nesse mesmo período, que era o calor, porque tudo que estava vivo era quente. E é quando aparece Empédocles que diz, bom, se todo mundo está certo, então nós temos que reverenciar os 4 elementos. Empédocles falava da terra, fogo, água e ar. Os 4 elementos de onde tudo se originaria no pensamento grego, né? Então, por que o fogo, a fumaça sobe? Porque ela é feita de fogo e de ar, sobe. Tudo aquilo que é feito de água e de terra cai. Esse era o entendimento da lei da gravidade. A pena voa porque a pena é feita de ar. Por isso que a pena voa. Havia também um outro grupo de pré-socráticos chamados de atomistas. Entre eles, 3 se destacavam. Um era Anaxágoras, o outro era Leucipo e o outro era Demócrito. Anaxágoras tinha alguns pensamentos que são bem próximos da doutrina espírita. Anaxágoras dizia que o mundo havia sido criado por uma inteligência suprema. E ele dizia que o mundo era feito de pequeninas partículas que se combinavam e se recombinavam. E Anaxágoras também proferiu uma frase que depois seria dita por Lavoisier no período da Idade Moderna. Nada se cria e nada se destrói, apenas se recombina. Lavoisier diria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas é basicamente a mesma ideia. Nada se cria, nada se destrói, apenas se recombina. Leucipo foi muito importante nesse cenário
e foi quem criou a ideia de que existem os átomos no universo que se combinam. A ideia inicial é de Leucipo, e Demócrito, que foi discípulo de Leucipo, dizia que o mundo visível é feito de partículas invisíveis, e essas partículas invisíveis são indivisíveis. Ele deu o nome de átomo, porque era indivisível. E Demócrito, como ele era muito ligado às coisas materiais, disse: só existe duas coisas, os átomos e o vazio. O que não é vazio está cheio de átomo. Havia também aqueles que eram mais místicos. O principal representante dos místicos antes de Sócrates é Pitágoras, que tinha uma escola de ensinamentos espirituais, que passou 30 anos no Egito. A gente falou sobre ele na nossa última live. E ele dizia que a matemática e os conhecimentos espirituais se fundiam numa única ciência. Existiam os eleáticos. Os eleáticos discutiam sobre a questão do tempo, da permanência, da impermanência, da transitoriedade. Heráclito, por exemplo, que era um opositor a essa escola eleática, ele defendia ao contrário, que as coisas estavam em constante mudança. E ele dizia: só o que há de permanente é a mudança. Em oposição a Heráclito existia Parmênides, que dizia: o que é, e o que não é, e nunca chegará a ser. E ao lado de Parmênides e de Heráclito existia também Xenofontes. Xenofontes também, que era discípulo de Parmênides, dizia uma coisa muito interessante, dizia que Deus era único, que Deus era imutável. E esses filósofos todos, eles eram de, isso aqui é uma coisa muito importante, todos esses filósofos, eles vieram de cidades completamente pequenas. Ninguém era nem de Esparta e nem de Atenas ou de Corinto, que eram as três maiores. Todos eles vieram de cidades pequenas, não havia filósofos vindos de cidades grandes. O primeiro filósofo verdadeiramente ateniense que vai aparecer é Sócrates. Então, o que acontece? Neste cenário em que os atomistas, os pré-socráticos se desenvolviam, discutiam, nós tínhamos esse espaço de discussão, que era o espaço aonde os pré-socráticos trabalhavam. E se vocês bem perceberam, a leitura deles era uma leitura voltada para o entendimento do físico, do visível. Qual era o objeto de observação de todos eles? O externo. Eles estavam sempre olhando para fora, estudando para fora. E é quando chega Sócrates. Sócrates transforma a filosofia porque ele diz: o objeto de estudo não pode ser o mundo lá fora. O principal objeto de estudo não pode ser essa leitura que a gente tem. O principal objeto de estudo é o para dentro. Então, o que fez Sócrates? Sócrates transformou o pensamento da filosofia, porque aquilo que estava sendo apresentado apenas assim, como duas dimensões, Sócrates mostra que isso poderia ter desdobramentos muito maiores, enxergando as coisas por um ângulo completamente diferente dos primeiros, que só enxergavam essa leitura do externo. E ele, então, vai trazer a releitura daquilo que seria o transcendente. E o que é mais importante, depois de Sócrates, ninguém inventou um novo olhar. Até hoje, o homem olha para dentro de si. Até hoje, a filosofia estuda a criatura humana. Então, é por isso que Sócrates divide a história em dois momentos, entre antes dele, porque os pré-socráticos estavam olhando o mundo e não questionando a criatura, quando Sócrates, então, diz: não, o nosso objeto de estudo é a própria criatura humana, é o entendimento do que somos.
é o entendimento do propósito da vida, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o que é verdadeiramente a criatura humana, qual o nosso propósito, como viver para que a gente consiga alcançar a plenitude. Eu acho interessante, Elahá, só dentro do que você está falando, para a gente poder sublinhar, né, exatamente a importância desse novo olhar que o Sócrates traz. Porque, como você vinha falando, os filósofos até então olhavam para o externo, né? A gente tinha a metafísica, a gente tinha a cosmologia, né? Todos esses pensadores buscando uma filosofia que explicasse o que está a dinâmica externa deles enquanto indivíduos. E aí, como dentro da lei divina, a gente sempre vai ver a presença, né, da lei do progresso, que é inexorável, chega alguém nessa linha do tempo, chega alguém, um espírito superior, certamente, preparado para a sua própria missão, para exatamente trazer essa terceira dimensão aí que você tão simbolicamente sempre traz nas suas elementos pedagógicos, que é justamente mostrar, né, uma filosofia associada à moral. E é por isso que Sócrates entra também numa análise de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tanto a filosofia moral, né, e a gente está usando de propósito essa expressão, a filosofia moral de Sócrates, ela entra no Evangelho segundo o Espiritismo porque ela ganha alinhamento, ela conversa com a moral do Cristo, né, desdobrada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, era uma filosofia que valorizava o espírito e não o que estava além do corpo. Era uma filosofia que valorizava o conhecimento e, com a aquisição desse conhecimento, a busca pela verdade. Mas é uma verdade, não uma verdade, e depois a gente vai poder falar disso, talvez, uma verdade associada a uma oratória de convencimento, a uma retórica do domínio da arte de falar e de convencer. Mas é uma verdade que Sócrates tinha, não em termos de se propalar verdade, mas de se buscar a verdade dentro de si mesmo, reconhecendo que cada indivíduo tinha esse conhecimento dentro de si e que possuía essa digital divina dentro de si mesmo, estimulando esses indivíduos, né, que estavam olhando para fora, a olharem para dentro. Né? E aí tem toda uma relação de Sócrates com o oráculo de Delfos, e tudo isso a gente vai poder sublinhar nesse encontro da noite de hoje, mas quero te entregar a palavra, foi só um pequeno à parte. Não, mas é mais ou menos nesse sentido, eu já estou concluindo esse primeiro ponto aqui de reflexão, e é a introdução de Sócrates nesse cenário. E só para fechar essa primeira intervenção, Krishna não escreveu nada. O Buda não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. E Sócrates também não escreveu nada. Quem escreveu sobre Sócrates foram seus discípulos, principalmente Platão, mas Xenofontes também escreveu muitas coisas sobre Sócrates, né? E aí vai compondo um arsenal de saberes sobre ele. E ele tem uma história muito singular, porque ele não é um iniciado. Essa é a grande questão. Krishna não foi iniciado. Buda não foi o iniciado. Jesus não era um iniciado. Assim como Sócrates também não foi o iniciado. Nenhum deles participaram de escola. Pitágoras foi iniciado. O próprio Platão também foi o iniciado. Você tem uma ideia? Quando Platão e Sócrates tinham uma diferença de 40 anos entre eles. Sócrates é o mestre e Platão jovem, né? Quando Sócrates desencarna, está com 70, 71 anos por aí, era uma criança, na verdade, comparado comigo, um menino. Mas já era, para as outras pessoas, uma pessoa idosa. Então, Sócrates tinha 70, Platão 30 anos.
Mas 30 anos quando desencarna. Quanto tempo Platão ainda conviveu, mais jovem ainda, com Sócrates, tomando a sabedoria do mestre? Depois que Sócrates desencarna, aí Platão vai para o Egito. Aí Platão vai para o Egito estudar. Quando ele vai para o Egito, ele entra numa escola de iniciados. Então, Platão seria depois iniciado. Quando Platão volta, Platão, por ser iniciado, não pode mais falar das verdades espirituais. É interessante isso, né? Enquanto ele não era iniciado, ele falava. Quando ele volta, já sendo uma figura já ilustrada pelas escolas de sabedoria do Egito, ele fala menos das questões espirituais porque havia um voto de silêncio sobre os conhecimentos. Mas as verdades de Sócrates ele entrega todas. E Sócrates, sem ser iniciado, trazia na essência da sua palavra tudo aquilo que a doutrina secreta, que a gente já falou várias vezes aqui, tudo que a doutrina secreta apresenta para todos nós. Então, esse pensamento da presença de Sócrates no nosso ideário ocidental, e mais fundamentalmente o fato dele ter nada escrito e seus pensamentos serem chegados até nós, decorre da ação de seus discípulos. Isso foi muito interessante, porque ele vem de uma origem humilde, seu pai era um escultor, sua mãe era uma parteira, ele não tem possibilidade de estudo, ele auxilia o pai durante parte da sua vida como jovem, mas ele não se dá bem como escultor, ele não é um bom escultor, e ele então começa a fazer carreira na forma de pensador. Casado, tem filhos, e ele então traz uma doutrina muito forte. A gente vai daqui a pouquinho falar dela. Aí o que vai acontecer com isso? Ele forma discípulos e o poder político de Atenas da época de Sócrates entende que ele era uma ameaça para a sociedade e inicia um processo de julgamento, condenação e morte de Sócrates. É isso, Cris? Você está sem som. Consultar aqui nas minhas anotações, mas já eu acho. Porque, inclusive, Sócrates foi um dos espíritos colaboradores da própria codificação, né? Mas daqui a pouquinho trago um trecho sobre isso. Mas um pouquinho sobre a biografia de Sócrates, o que eu acho interessante dizer é que, como você falava, né, ele não foi nenhum iniciado, muito pelo contrário, ele era um homem simples, sem muito acesso, né, à formação formal, né, acadêmica. Ele foi, inclusive, um combatente condecorado em campo de batalha, então a mocidade dele tinha uma dinâmica totalmente normal para um jovem ateniense que vivia em pé de guerra, literalmente, com Esparta. E Sócrates, de repente, se descobre, né, um filósofo, e me parece, é muito difícil a gente falar sobre fatos relacionados à biografia de Sócrates, porque muito pouco foi anotado, e o que a gente tem do pensamento dele é tradução dos seus discípulos. Platão, por exemplo, né, escreve simulando diálogos, lógico que o corpo desse diálogo, né, a parte mais profunda dos diálogos, Platão atribui ao pensamento de Sócrates, então o peso maior desse diálogo, né, o encaminhamento melhor desse diálogo é sempre na de Sócrates, e Platão dialogando com Sócrates, porque era algo, em termos assim de prática do período socrático e da escola socrática, justamente essa questão da dialética. Então, Sócrates, ele se vê mergulhando no pensamento filosófico e se descobre filósofo, meio que acompanhando essa atividade dinâmica comum da família. A mãe era uma parteira, e ele, quando acompanha o parto de uma criança,
por sua própria natural de raciocínio, ele pensa assim, puxa, eu também sou um parteiro, né? A minha presença aqui tem algo a ver com obstetrícia, e aí ele cria, né, e se dá, né, ao pensamento que ele queria ser um parteiro de ideias. E essas ideias paridas, compostas, significariam, com a maturação do tempo, o conhecimento que levaria à sabedoria. Mas Sócrates sempre vai vincular, isso que é o grande pulo do gato, que eu diria, esse DNA que eu falava, essa marca, essa digital da lei divina, da lei do progresso, porque Sócrates sempre vai vincular a esse conhecimento, atrelar esse conhecimento a um impositivo de melhoria do próprio homem. Então, ele convidava, né, o conhece-te a ti mesmo, que foi uma das grandes frases que o inspirou, né? Ele depois, em dado momento, ele recebe a informação de um dos seus discípulos que teria ido ao templo de Delfos, né, para perguntar sobre o mestre, e a sacerdotisa, a pitonisa, vai dizer que Sócrates era o mais sábio dos sábios. Isso desperta nele, talvez, a sua sistemática de atuação. Porque Sócrates trazia como marca pessoal a humildade. E daí por conta a sua sabedoria, daí por conta a sustentação da sua sabedoria. Então Sócrates começou... Aquilo incomodou a Sócrates. Quando o discípulo disse a ele, mestre, eu fui a Delfos, e lá, né, a pitonisa, a sacerdotisa, me trouxe essa informação, que você seria o mais sábio dos sábios. E aí ele começa a questionar o que é essa sabedoria. E todos os doutores, todos os homens eminentes, né, daquela sociedade ali ateniense, passaram a ser provocadas por Sócrates em diálogos. E aí ele ia utilizando da maêutica, ia utilizando do processo de pergunta e resposta, e ele ia perguntando, e da resposta ele fazia outra pergunta, e no final desses diálogos dialéticos, eram respostas vazias, eram pensamentos desencontrados. E esses homens que respondiam a Sócrates, esses doutores que respondiam a Sócrates, que tinham a chancela da sociedade como sendo homens sábios, Sócrates começou a perceber que aquilo ali tudo era fachada, que eles nada sabiam. Então, daí a grande frase dele, eu sei que nada sei, porque isso atesta a humildade dele. E daí a sua grandiosidade, porque ele estava sempre se colocando em um patamar para absorver mais conhecimento, porque ele não se deixou levar pela vaidade. Eu tive notícia que, logo depois dessa visita no templo de Delfos, o pessoal procurou por Sócrates, querendo dizer o seguinte: lá no templo foi dito que você é a pessoa mais sábia entre todos nós. Como assim você é o mais sábio de nós? A gente quer ouvir de você se você acha que isso é correto. E ele disse, sim, eu sou sim o mais sábio entre todos. Nossa, aí eles ficaram loucos, porque eles eram acadêmicos, eles tinham estudado, e ele era um ninguém, não é? Então, quando ele disse, não, sim, eu sou o mais sábio. E aí, irritados, eles perguntam, como que você é um... Baseado em quê que você é o mais sábio de nós, de todos nós? Por quê? Aí ele responde, porque eu sei que eu nada sei. Aí desmonta as pessoas, porque ao dizer que ele nada sabia e se colocava na condição superior por isso, eles não podem dizer, mas eu estou superior por então porque eu sei alguma coisa. Você não sabe nada. Eu já descobri que eu não sei nada. Por isso eu sou mais sábio do que vocês. Exatamente. Beleza. Eu sou mais porque eu sou menos. É isso. Eu sou mais sábio porque eu já sei que eu nada sei. Gente, isso é de uma profundidade. Grandeza, né? E ela é importante, e é legal, assim,
eu fico sempre empolgada com planejamento estratégico superior, né? Porque ele coloca em convivência, nesse período da antiguidade grega, um Sócrates, né? Que é esse monumento de pessoa, ao lado dos sofistas. E quem eram esses sofistas? Eram homens que mercadejavam o conhecimento. Eram os homens que vendiam conhecimento. Eles eram contratados para ensinar. Aliás, hoje, dia do professor, Sócrates foi um que defendeu a entrega do conhecimento gratuito. Ele se negava a cobrar por prestar conhecimento, por entregar conhecimento. E os sofistas, muito pelo contrário, viviam disso. Eles vendiam conhecimento. Então, os sofistas, por exemplo, eram contratados para a defesa das ideias, ou num julgamento, num litígio. Tipo advogado, né? Tipo advogados. Então, os sofistas, e que foi uma escola filosófica também, eram antagônicos naquele momento em convivência com Sócrates, em Atenas. Então, eles combatiam Sócrates, porque Sócrates era um ponto fora da curva. Era uma pedra no sapato deles. Né? Era uma pedra no sapato, e daí porque ele foi condenado. Mas não foi por isso também que ele foi condenado? Foi por isso que ele foi condenado, inclusive. Ele é condenado porque as suas ideias, no entendimento da época, corrompia a juventude. A juventude. Incomodava. Ele tinha um pensamento que, na visão dos poderosos, seria muito pernicioso. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco a doutrina dele, mas eu vou falar só um ponto da doutrina dele. Ele falava que existia um Deus único. Cara, pode ser bonito, né? Ai, lindo, Deus único. Vá naquela época defender o Deus único, você vê o que acontecia. Os deuses do Olimpo, a sociedade grega estava assentada sobre a ideia dos deuses do Olimpo. Quando você nega a existência dos deuses do Olimpo, você desmonta toda a estrutura do pensamento grego. Tudo estava centrado na ideia dos deuses, da maneira como os deuses agiam. Quando você dizia, isso aí nada de ser verdadeiro, o único Deus que tem é imaterial. Cara, isso aí, você destruir por completo todo o edifício lógico que os gregos possuíam. Isso colocaria em risco o futuro da cultura grega. É como se você chegasse, vamos dizer assim, dentro de um país que fosse muito religioso atualmente e dissesse a religião que vocês acreditam não é verdadeira. Isso aí tudo que vocês falam, isso não é verdade. E aí desmontaria a estrutura de poder, a obediência, a forma de funcionamento das famílias, a estrutura sacerdotal. Então, ele abalou as estruturas da sociedade, porque tinha uma lógica irretorquível, e propunha a ideia de um Deus único e afrontava os outros com um pensamento que ele tinha de maneira muito tranquila. E aí isso vai evidente. Anaxágoras falava da ideia de um Deus único, né? Já a gente viu isso aí quando eu estava falando sobre os pré-socráticos, né? Anaxágoras falava do motor. Tem um motor, existe um motor que move o universo, é uma inteligência suprema, então o pensamento de Anaxágoras. Então Platão sim, Platão já era de uma classe mais abastada, ele já era mais rico. Mas Sócrates não, Sócrates vinha de uma classe bem pequena. Né? Aqui a Alessandra está colocando uma fala da LHG, coloca aí. Para quem não sabe quem é LHG, é Lúcia Helena Galvão, tá? Nova Acrópole. Segundo a LHG, Sócrates, em discussão com um sofista em praça pública, disse que se eles o convencessem do que estava pregando, eles deveriam praticar aquilo no dia seguinte. Me convence do que vocês pregam, que eu amanhã estarei fazendo o que vocês pregam. Então, o que vai acontecer? Ele vai enfrentar, por conta disso, um processo que tenta condená-lo, e a condenação dele é uma pena de morte. Não é uma crucificação, não é um apedrejamento.
a pena de morte oferecida naquela época era tomar um veneno chamado cicuta. Ele, então, é preso. Ele é preso. E a esposa dele, Xantipa, vai vê-lo na cadeia. E quando ela chega lá, ela está desesperada com a prisão dele. Sócrates, eu estou desesperada porque você está sendo preso injustamente. Ele disse, mas isso é maravilhoso. Como maravilhoso, Sócrates. Então, você deveria estar triste se fosse uma prisão justa. Com a prisão injusta, então, ótimo, eu estou sendo preso injustamente, fique feliz. Mas, Sócrates, isso não muda. Você está preso, justo ou injustamente, você está preso. Eu não estou preso. Eles é que estão presos da grade para lá. E eu estou solto da grade para cá. Então, quem está preso são eles, eu estou solto. Não, Sócrates, você que está preso. Imagina você conversar com um homem desse. Aí, você que está preso, porque eles que estão aqui, eles podem ir para onde eles quiserem. Você não pode ir, eu não posso. Eu estou mais livre do que eles, porque eles não vão aonde eu vou. Aonde o meu pensamento vai, eles não irão. Portanto, eu sou mais livre do que eles. E aí chegou o momento dele tomar a cicuta, e ele estava cercado dos seus discípulos quando isso aconteceu. Ele tinha 6 discípulos mais diretos, não sei se eu vou lembrar o nome de todos, Polônio, Cibas, Criton, Platão. São 7, faltam mais 2. Mas ele está reunido com esses discípulos e eles estão achando, como toda boa pessoa, que aquela pena de morte não vai acontecer. Não, no final isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é possível. Não vai acontecer. E eles estão em volta de Sócrates e ele está no final da sua existência, conversando com os discípulos. Aí, quando ele vê que chegou a hora, dele apresentar-se para tomar cicuta, ele pede para tirarem as mulheres. Tirem as mulheres. Deixa só os homens. Aí ficam só os discípulos. Ele faz uma última observação e dão para ele o cálice com cicuta. E os discípulos, ele não vai beber. Ele está fazendo isso, chegando na hora, ele vai jogar isso longe. Ele não vai beber. Ele pega a cicuta e bebe. Quando ele bebe a cicuta, os discípulos sabem que agora é irreversível, ele vai morrer. Eles entram em pânico. É ali, nessa hora, que quando o mestre bebe a cicuta, os discípulos se dizem, não, meu Deus, Sócrates, você bebeu, não é possível. E ele, então, faz as últimas observações, como disse, discurso rápido, umas orientações. Ele começa a passar mal, ele tinha tomado um banho antes, deu para tomar um banho. Aí ele se deita, se estica, e quando ele sente que a morte está se avizinhando, ele diz para um dos discípulos, Criton, não esqueça, devemos um galo para Esculápio. Essa frase é muito profunda, porque Esculápio era o deus da medicina. Toda vez que um doente ficava mal e que ele se curava, você pagava isso oferecendo um galo para Esculápio. Ele estava indo para a morte. Por que ofereceria um galo para Esculápio? Seria para não dizer, era para dizer, Criton, não entregue o galo para Esculápio, ou seja, eu não me curei. Mas quando ele diz, estamos devendo um galo para Esculápio, ele quer dizer o seguinte, eu me curei. Eu estou curado. Vai e faça o E ele, ironicamente, se deita, e são as últimas palavras dele. Criton se desespera e se aproxima dele já morto, fecha os olhos, fecha a boca de Sócrates, e ele teria, então, desencarnado. É um momento, assim, muito forte para os discípulos, que ficam atordoados, porque eles não imaginavam que o desfecho seria esse. E é importante a gente sublinhar também, quer dizer, a ética dele, né? Porque a filosofia moral dele estava atrelada a uma ética na mais profunda
acepção da palavra, né? Ele meio que inaugura essa questão da ética vinculado ao pensamento e ao conhecimento, porque ele aceita tomar cicuta, primeiro que ele como era uma prática comum à época, do próprio prisioneiro fazer a sua fala de defesa. Então, ele se defende, ele fala, mas ele não luta muito para uma sentença libertadora, porque a preocupação maior de Sócrates nesse processo de defesa era não se corromper a si mesmo, não abjurar, né? Então, ele o tempo todo se mantém com a cabeça erguida, com o coração vinculado àqueles conceitos que ele acreditava profundamente. Ele não se desdiz, né? Ele não diz assim, não, gente, espera aí, calma, tudo bem. Não, ele não vacila, né? Ele fica firme ali na sua linha de conduta, na sua linha de propósito ético, né? Ele estava exemplificando ética, ele estava exemplificando moral. E o que eu acho um detalhe muito bonito, que às vezes é um detalhe que passa despercebido, é que a sua condenação foi fruto de uma cultura local, né? De uma prática comum. Nesse momento, se eu não me engano, eu não pude pegar muitos detalhes sobre isso, mas Atenas vivia em constante combate com Esparta, e naquele momento Atenas havia perdido o controle político para Esparta, então havia ali uma comissão de 10 reis, se eu não me engano, controlando Atenas. Então a liderança vigente naquele momento não era ateniense, era espartana, e Sócrates sofre nesse momento a condenação e a sentença. E quando é dado a ele a oportunidade da defesa, ele o faz, mas faz de uma forma singela, né? E ele não alimenta essa sugestão dos seus discípulos de fuga da cadeia ou de tentar alterar o estado das coisas. Vejam que lindo, esse é o grande detalhe, por respeito à conjuntura das leis e da instituição das cidades. Então, ele respeita a própria lei da cidade, apesar de entender que aquela lei o estava condenando injustamente. Ele tinha plena consciência da injustiça, mas ele preferiu passar pela injustiça do que abjurar dos seus próprios conceitos, das suas próprias ideias. Então, é assim, de novo, né? A história escreve a verdade com mártires. E Sócrates foi um desses mártires. Eu me lembro, por exemplo, agora, criando um gancho para a história do Brasil, né? Pedro II, ele teve, né, também a feliz ideia de não criar, né, um derramamento de sangue. Sim. Né, dentro da estrutura daquela combinação, a escalada de pensamentos em relação à composição da República. E Pedro II nunca, em momento nenhum, fez oposição frontal que pudesse suscitar uma mobilização das massas em seu favor, porque ele sabia que se ele fizesse isso, teria sangue, e ele não queria sangue. Então, são homens nobres que vão escolhendo, melhor dizendo, que vão escrevendo a história, escolhendo com esses posicionamentos o caminho da pacificação e o caminho da manutenção da verdade. Denise, eu queria mostrar... Eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo e capturei dentro do Evangelho as frases que estão na 4ª parte da introdução, que são 21 assertivas de Sócrates. Sim. E a conexão que isso existe com a doutrina espírita. E assim, eu encontrei há um tempo atrás, em abril do ano passado, faz um ano e meio, na internet, uma tabela que apresentava em que obra de Sócrates, no caso de Platão, de Xenofontes,
estava essa frase que é trazida por Kardec para dentro da obra básica. Só que eu passei, acho que 2 semanas procurando por esse material e eu não consegui achar. Eu não achei mais. A hora que eu encontrar esse material, eu disponibilizo para todo mundo, para que ninguém perca, porque isso era tão precioso e eu deveria ter tido mais cuidado de guardar. Mas eu tirei da internet e não consegui achar de novo. Bom, mas aí o que eu fiz? Eu estive buscando lá no Evangelho segundo o Espiritismo as falas que estão presentes lá. Eu queria que você, Denise, colocasse para a gente aí a apresentação, isso, sobre a questão de Sócrates e Platão. Eu não tenho a habilidade da Cris, né? Então, coitadinho, eu só sei fazer as coisas assim. E eu agrupei as falas de Sócrates e Platão que estão na obra do Evangelho segundo o Espiritismo e trouxe aqui 2 dessas frases que estão relacionadas com aquilo que eu resolvi chamar de o conceito essencial, que é a base da base de onde derivam todos os demais pensamentos que a gente vai ver. Então, a assertiva 1 e a assertiva 9, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, elas têm muita correlação e falam desse conceito essencial. O primeiro diz: o homem é uma alma encarnada. Olha só, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, já está falando de pré-existência. Existia unida a tipos primordiais, ou seja, no mundo das ideias de Platão, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, a alma vivia nesse mar de perfeição. Então, ela se separa desse universo e encarna na Terra, vestindo um corpo e recordando o seu passado. Quando ela recorda do seu passado, ela é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, aqui nós já temos a ideia da existência, a ideia da encarnação, a ideia da lembrança do passado e do desejo de regresso a essa condição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem sobre a melancolia, que fala de que a recordação do passado produz na criatura humana estas aflições. E no item 9, deveria ser o 2, mas é o 9, ele diz o seguinte: eu achei genial esse, porque tem a ver com esse pensamento aí que ele estava conversando com os sofistas. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, ou seja, o sujeito morreu, acaba, muito ganhariam com a morte, se fosse, muito ganhariam com a morte os maus. Por quê? Porque eles se viriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Então, seria muito bom se não existisse nada depois da morte, porque os maus não teriam nada para temer. Quando viesse o momento da morte, se desvencilhariam de tudo e aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, não é de ornamentos estranhos, mas com os que lhe foram próprios, só este poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o mundo espiritual, né? Para o outro mundo. Aqui a gente vê a ideia do conceito de homem como um ser integral, por isso que eu coloquei chamando aí de conceito essencial, onde ele define o que é o homem como sendo um espírito encarnado, e falando da morte como sendo não o término de todas as coisas. Vejam o quanto que isso se aproxima do pensamento daquilo que a doutrina espírita coloca, e que vai ao encontro, mas não de encontro, mas ao encontro de tudo aquilo que a gente encontra na medida em que nós nos aproximamos das verdades secretas que a gente vem trabalhando desde o começo dessa nossa série. Continuo, Cris?
Não, lógico, material precioso, vai até o final aí. Então vamos lá, eu vou para o próximo. Oremos. Próximo, sobre a materialidade. Agora vamos falar sobre vida material e imperfeição moral, consequência do vício. Vamos falar agora do homem chafurdado nas suas imperfeições. Diz ele. Item 2, daquela série lá que vai até 21. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas às mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o puro, para o que é eterno, que é imortal. E, sendo ela desta natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado de alma é que se chama sabedoria. Perfeito. Em síntese, quando o espírito encarnado se aproxima da matéria, se apega ao mundo material, é o que é transitório, o que é passageiro, o que é sujeito a mudanças, essa alma ela tem vertigens, ela se embriaga, ela se apaixona pelas coisas materiais e perde a sua essência. Porque a sua essência, o que lhe dá felicidade, o que lhe dá leveza, o que lhe dá plenitude, é aproximar-se daquilo que constitui sua verdadeira essência, que é o puro, que é o belo, que é o bem, que são as coisas espirituais que são eternas e imperecíveis. E quando o homem se aproxima do divino, ele se sente tocado por essas expressões e faz com que, na medida em que ele se aproxima do bem e do belo, ele, então, se enche de algo que o torna profundamente feliz, que é a chamada sabedoria. Então, o conceito de sabedoria que ele nos traz é o aproximar-se daquilo que é imperecível. Número 16. Número 16. Ele está falando do 15 sobre o homem vicioso, aí ele vai voltar aqui. Chama o homem vicioso a este amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Ele está chamando de inteligência a sabedoria, a busca do espiritual. Até no movimento dos astros o encontramos. É um amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada, onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Então, ele está dizendo aqui do quê? O que o amor, quando sentimos, é capaz de fazer. E o quanto que o homem vicioso se emaranha nas imperfeições e ele propõe o amor como sendo a estratégia para o alcance da felicidade. E ainda sobre a materialidade, ele tem uma terceira frase em que ele diz: a riqueza é um grande perigo. Isso aí Jesus fala. E o Livro dos Espíritos também. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Nem o que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que é o que lhe pertence. Então, se eu me apaixono pelas coisas materiais, é uma loucura, porque eu vou ter que deixar isso, não me pertence. Por mais que você tenha amor por alguém, esse alguém um dia você terá que deixar. Às vezes a gente encontra alguém na vida, casa, e tem a ilusão de que essa pessoa é sua alma gêmea, que você vai seguir com ela por toda a eternidade. Talvez você não seja a alma gêmea dela. Talvez você tenha estado com ela por uma circunstância dessa existência. Mas, fim da existência, essa pessoa buscará o seu verdadeiro amor. Então, é um exercício de desapego e entender que até aqueles a quem amamos
têm o absoluto direito de escolherem novos caminhos após a encarnação e viverem outras histórias ao lado dos seus grandes amores. E a gente vai ter que aprender a lidar com o desapego das coisas materiais e com o desapego de pessoas, porque ninguém nos pertence. Nós não podemos querer que uma pessoa, porque casou conosco numa dada existência, está condenada a viver conosco por toda a eternidade, porque nós não sabemos de fato quem ela seja. Então, aí, sobre a materialidade, reunindo esses tópicos, a gente tem essa leitura desta questão aí. Né? Siga o Cris. Vamos lá, tá ótimo. Vamos lá. Estou gostando daqui dos apontamentos, muito preciso. Aqui, o item 3, ele vai falar sobre a imperfeição. Ele diz: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nesta corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, ou seja, a verdade. Eu achei isso espetacular. Eu nunca encontrarei a verdade se eu estiver chafurdado nos meus desejos, no meu interesse material. E o Buda dizia: o que promove a felicidade do homem é ele tem 3 coisas que ele fala, mas é a mesma coisa. Primeiro, ele diz que é a ilusão. O que promove o sofrimento do homem é a ilusão. O que é a ilusão? É acreditar que a vida é a vida material. Segundo, o que promove o sofrimento do homem é o apego. Sim, porque se eu não acho que a vida é espiritual, se eu acho que a vida é material, eu me apego. Então, automaticamente, se eu tenho ilusão, eu também tenho apego. E o terceiro, ele diz: o que promove o sofrimento da criatura humana é a falta do conhecimento espiritual. Porque a falta do conhecimento espiritual me permite ter ilusão, e a ilusão me leva ao apego. Então, nós nunca possuiremos a verdade se formos apegados às coisas espirituais. E aí ele continua: com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. A vida material nos impõe determinadas necessidades que nos faz desviar da busca da verdade. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites e de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados sequer por um instante, influência da matéria sobre o espírito. Mas, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então. Lícito é esperá-lo, como homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não se desafigura de modo algum terrível. Ou seja, a compreensão da vida imortal nos leva à compreensão que após a morte, desembaraçado da matéria, o espírito terá muito melhores condições de interpretar a vida e alcançar a verdadeira sabedoria que nos está obstaculizada pelo corpo, que nos traz tantas dificuldades de entender o verdadeiro propósito da vida. E aí, Elahá, dentro dessa questão da verdade, a gente lembra da frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Que é uma frase que o Cristo nos entrega. E também a questão da verdade com esse vasculhar íntimo, porque a verdade de Sócrates é aquela verdade que vai se coadunar com a sabedoria, que vai levar à sabedoria e que vai levar à plena execução da lei divina,
de novo, a moral e a ética. Não é a verdade dos sofistas, porque até hoje a gente carrega, né, essa ideia sofista de dizer, não, mas isso aí é a sua verdade, não é a minha verdade. Não existe sua verdade nem minha verdade. A verdade com o V maior é aquela verdade que se coaduna com a lei maior, né? E Sócrates, ele propunha a busca dessa verdade. Não é a verdade do seu desejo, mas é a verdade da sua vontade de alcançar essa unidade divina a partir do conhecimento e a partir da sabedoria. Então, quando houver a vigência da verdade, todos nós estaremos dentro de uma dinâmica desse hálito divino. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Isso é uma coisa que a gente traz do pensamento deturpado dos sofistas. Enquanto tiver isso, é porque não temos a verdadeira verdade. Exatamente. Porque a gente ainda está preso ao nosso individualismo, a gente ainda está preso ao nosso personalismo. Né? Você não está com o seu olhar espiritual alargado para enxergar a verdade. Por isso que Sócrates, o tempo todo, isso era quase que um mote dele, né? O tempo todo ele dizia, para o alcance da verdade é necessário antes o conhecimento, que vai migrar para a sabedoria, e essa sabedoria vai te entregar a lupa, a lente, para que você possa enxergar a verdade. E veja como isso parece com o pensamento do Buda, hein? Exatamente. É de novo, né? Fazendo essa sincronia. Exatamente, isso aí, meu amigo, isso aí. Bom, já falamos do conhecimento essencial, falamos da materialidade, falamos da imperfeição, mas ele ainda não tocou em aspectos mais transcendentes, né? Então vamos para frente aqui. Agora a gente começa a ver o pensamento sobre a imortalidade. Não vamos mais falar simplesmente da vida material e das imperfeições. Vamos falar sobre eternidade, sobre vida após a morte, sobre essa questão, sobre essa visão de Sócrates. Então, Sócrates diz assim, a preocupação constante do filósofo é a de tomar o cuidado com a alma, menos pelo que respeita a essa vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não seria prudente viver pensando na eternidade? Isso é um pensamento muito comum. Eu vejo algumas igrejas cristãs colocarem, onde você passará a eternidade? Porque a gente pensa tanto na materialidade, Cris, a gente pensa tanto na vida material e a gente não para pensar na vida espiritual. Todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas a gente não se prepara, como se a gente, igual os discípulos de Sócrates, achasse que na última hora isso não fosse acontecer. Mas nós iremos uma hora voltar para o mundo espiritual, não tem para onde fugir, e a gente não se prepara, não prepara a mala, não prepara a bagagem. E aí ele avança nessa discussão da imortalidade, dizendo, se a alma é imaterial, tem de passar após esta vida ao mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo decompondo se volta à matéria. Olha a lógica dele. Se a alma é imaterial, o corpo é material, quando vem a morte, ele se decompõe e fica na matéria. Então, a alma vai para um mundo imaterial. E aí continua ele dizendo, muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada das impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua estada na terra. Esse 8 é o pensamento de Hermes Trismegisto, quando ele diz que após a morte as almas imperfeitas experimentarão sofrimentos, vai falar depois de reencarnação, e não conseguirá ser feliz, enquanto que as almas dos homens que se desembaraçaram da matéria se elevarão no espaço e serão felizes. Esse é o pensamento de Hermes, e aparece no pensamento de Sócrates,
Está tudo interligado, Denise Balot, está tudo ligado, pelo amor de Deus. E já que estamos falando de imortalidade, eu vou seguir. Vou falar mais de imortalidade. Das duas, uma. Ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Isso é Sócrates, gente. Se tudo tem que se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, olha aí, uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. Meu Deus do céu! O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos para eu morrer e vós para viver. Isso aqui, esse nono aqui, ele está falando para os discípulos na hora da morte dele. Quando ele está já para beber a cicuta, essa fala ele coloca e é sobre a imortalidade. E aí, Elahá, muito rapidamente, antes de você entrar na lei, ainda sobre a questão da imortalidade, que está estreitamente ligada à questão do espírito, né, da alma, que seria o espírito encarnado, mas que Sócrates trabalhava muito com esse conceito também, só para a gente fazer um apontamento histórico, para a gente atestar como as coisas vão se corrompendo ao longo do tempo por interesses escusos. E, de novo, a gente vai recuperar a questão da Idade Média. Sócrates usava para os espíritos, daimon, né, que era algo que vem do grego. Né? E aí se endemoniou, a igreja medieval endemoniou o demônio, quer dizer, endemoniou o espírito, porque você se dedicar a elucidar a questão da dinâmica espiritual incomodava esse status poderoso da igreja medieval. Eles não queriam que esse conhecimento da comunicabilidade com os espíritos se alastrasse, porque a igreja medieval se colocava como o grande pedágio entre o homem e Deus. Então, não era interessante para a igreja tratar da questão espiritual, da possibilidade da mediunidade, da possibilidade da conversa do homem com os daemons, com os espíritos. E aí espírito virou sinônimo de demônio. Sim. Né? É só para a gente fazer uma... Exatamente. Então, se endemoniou os demônios, né? Para a gente evitar esse contato mais estreito e direto, que seria um contato libertador na época. Né? Lei de causa e efeito. Olha o que ele vai dizer aqui. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Então, o corpo conserva os acidentes e os vestígios. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. Isso é Sócrates na prisão com seus discípulos. Olha que coisa linda ele está falando. Isso tem a ver com o pensamento de Hermes Trismegisto,
quando dizia no corpo espiritual a gente leva todas as mazelas daquilo que foram os nossos crimes e no mundo espiritual as pessoas verão. O 12 diz: nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, você colocou, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entretanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Então, ele está mostrando aqui a questão do perdão. Gente, o perdão, a lei de causa e efeito, perdoa para que você não tenha como consequência disso o sofrimento. E na 13ª frase, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: é pelos frutos que se conhece a árvore. Jesus. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Jesus. Qualificá-la de má quando dela provenha mal e de boa quando dê origem ao bem. Isso está no Sermão do Monte, quando Cristo diz exatamente essas palavras. É pelos frutos que se conhece uma árvore. E, para a gente poder ir para encaminhar o final dessa discussão, a reencarnação aparece aqui nesse tópico 4, que é do livro Fédon. Onde está isso? A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, volta, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, diz-se, em torno dos monumentos, erra no sentido de ficar vagando, erra, então, diz-se, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, mediunidade. Quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa de material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são almas dos bons, Kardec, são, porém, as dos maus, falando que não são demônios, são os homens. O que são os espíritos maus? Os chamados demônios são as almas dos homens que foram maus. O que são os anjos? São as almas dos homens que foram maus. Então, os maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram a conduzam a um corpo, ou seja, eles vão voltar. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes, voltam com as mesmas imperfeições que durante a primeira vida constituíam objetos de sua predileção. E, por último, só para encerrar, os daimons, a influência espiritual. No item 5, diz ele, após a nossa morte, o gênio, que é o daimon, em grego é daimon, que depois virou demônio, que nos fora designado durante a vida, o espírito guardião, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, lugar de julgamento, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Penúltima, as mais belas preces e os mais belos sacrifícios trazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços para se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se tornassem propícios, mas não. Verdadeiramente justos e retos só o são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Isso vai aparecer lá no capítulo 10 do Evangelho, item 7 e 8. E o último tópico, para a gente discutir sobre o pensamento de Sócrates, diz: os demônios, os daimons, os espíritos, ocupam o espaço que separa o céu da terra. Constituem um laço
que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos daimons, os demônios, que os deuses entram em comércio, em contato, e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Meu Deus do céu, o que é isso? Isso é doutrina espírita. Vejam a perfeição desses conceitos 500 anos antes do nascimento de Jesus. Denise Balot, pelo amor de Deus. Doutrina secreta com Sócrates? Doutrina secreta com Sócrates. Que não foi iniciado. Pois é, que não foi iniciado. Tá se vendo, né? Tá se vendo. Ele já veio iniciado. Ele já encarnou iniciado. Né? Precisava ser iniciado mais em quê, gente? E é curioso, por exemplo, quando a gente pensa nesses grandes arautos, né, do Evangelho, porque Sócrates também foi um deles, e Paulo de Tarso, né, dentro dos 3 mundos de Paulo, um deles vai ser o mundo grego, né? Paulo é de Corinto, né? A família, né, egressa de Corinto. Então, ele vai também beber na fonte desses filósofos da antiguidade grega. Em dado momento, em uma das suas cartas... Gesiel, Abigail... Gesiel também, exatamente. E em um dado momento das cartas de Paulo, ele vai recomendar: não sejais meninos no entendimento, que é justamente esse entendimento vinculado ao conhecimento que se vincula à sabedoria para o alcance da verdade. Então, a gente vê que a retórica desses grandes saberes é sempre a mesma, né? E, de novo, a gente está aqui falando de doutrina secreta, porque ela perpassa, né, todos esses anunciadores, a todos esses mensageiros que retumbaram, né, essa essência ao longo da história da humanidade. É muito bonito, Elahá. Obrigada aí pelo apanhado, pela compilação. Muito bom. Queria ter trazido aonde está na obra, para vocês depois irem buscar. Mas é o banquete, o final da República, o banquete, Fédon, são as obras de Platão que tem. E tem os ensaios de Xenofontes, onde ele também mostra. Tem algumas coisas aí que não são de Platão, são de Xenofontes, porque os dois escreveram sobre Sócrates. Não foi só Platão. Bom, gente, nós encerramos aqui. Então, agradeço a vocês dois. E, obviamente, a Deus, nosso Pai, a Jesus, que sempre está conosco. E, Cris, você faz a nossa prece de encerramento? Então, vamos juntos elevarmos os nossos pensamentos. E o primeiro sentimento que nos invade é de gratidão por toda essa construção, por toda essa dedicação do plano superior da vida em relação a uma preparação, a um caminho preparatório para que nós pudéssemos exercitar essa comunhão com o nosso Pai Maior, com o nosso Criador, revivecendo em nós a sua chama divina, o nosso potencial em filiação divina, tão apregoado, tão sinalizado por todos esses prepostos que estiveram junto a nós em vidas de imolação para nos sinalizar o caminho, para nos revelar a verdade, para nos dar o suporte necessário para vencermos as adversidades e a ameaça do pensamento materialista. Por isso te agradecemos, Senhor, porque o tempo inteiro está entre nós, estiveste entre nós nas nossas inúmeras encarnações e ainda estamos aqui como jovens, imaturos, pedintes da tua elevação, da tua possibilidade
da nossa possibilidade de nos aproximarmos de Ti, Senhor. Obrigada por todo esse suporte, obrigada por todo esse carinho, e que possamos deixar de assorear o rio, esse rio que recebe tantos afluentes, porque nós, na nossa invigilância, assoreamos esse rio, colocamos as areias das nossas vaidades, dos nossos quereres, daquilo que vai encontrar consonância e repercussão nos apelos da matéria. Nós assoreamos esse rio com tantos afluentes que nos levam ao Teu mar, Senhor. Por isso, que nos contenhamos nesse processo, que possamos mergulhar nas águas profundas desse rio, construído por tantos afluentes, por tantos mensageiros, em tantos momentos da história da humanidade, para que possamos estarmos vivos dentro do oceano da vida, que acaba sendo Tu, nosso Criador, nosso amado Pai. Gratidão.